Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, com a Taça na Mão. Oi, eu sou Dina Rachid e hoje, com a taça na mão, quero te levar para um lugar diferente dentro do vinho brasileiro. Um lugar de percepção mesmo, de atenção, porque durante muito tempo nós nos acostumamos a olhar para o vinho nacional como algo que ainda estava em desenvolvimento, como se estivesse sempre no meio do caminho. Só que o que muita gente não sabe e não percebeu é que esse caminho já foi percorrido. O Brasil já atravessou essa fase e hoje entrega vinhos com qualidade, com consistência e principalmente com identidade. Então, pare de preconceito, de viajar, comprar vinho lá fora ou aqui mesmo no Brasil e não olhar com atenção para o nosso vinho, o vinho brasileiro. Porque quando nós olhamos para a Serra Gaúcha, especialmente para o Vale dos Vinhedos, que eu amo, estamos falando de uma região que amadureceu junto com o próprio vinho, entendeu o tempo da uva, o tempo do processo e o tempo do mercado. E isso aparece no resultado de vinícolas como a Miolo, Casa Valduga, Salton, entre outras, que hoje não ocupam mais apenas o espaço nacional. Elas já dialogam com o cenário internacional com total segurança. Aí vamos lá atrás. Muitos desses imigrantes vieram para o Brasil da Itália, da França, da Argentina, de Portugal, da Alemanha e acabaram se instalando na Serra Gaúcha. Então tem esse diferencial também. Mas existe um ponto que para mim é muito claro quando eu provo um vinho brasileiro, principalmente depois de já ter experimentado rótulos fora do país. E esse ponto está nos espumantes, porque o Brasil encontrou ali um lugar de excelência muito consistente. A acidez natural das uvas, combinada com as condições climáticas, permite uma produção de espumantes extremamente equilibrados, frescos, elegantes, e não é apenas uma questão técnica ou de premiação. Embora elas existam e como existam, é uma questão de sensação na boca, de experiência mesmo. Sabe quando você fala do vinho? Eu comecei a falar e comecei a salivar, porque é realmente uma experiência sensacional. Quando nós provamos vinhos das regiões clássicas como a França, Itália ou Portugal, sentimos tradição, história, um caminho muito bem definido. Mas quando nós voltamos para um bom espumante brasileiro, o que aparece é outra coisa. Aparece frescor, leveza com estrutura, vitalidade, vivacidade, que não tenta imitar ninguém, porque se sustenta por si só. E isso começa a mostrar que o Brasil não está mais tentando alcançar um padrão externo. O Brasil está começando a construir o seu próprio padrão. Na verdade, já vem construindo a duras penas. E essa construção não acontece em um único lugar. Ela se espalha, porque quando nós saímos do sul e olhamos para o Vale do São Francisco, nós encontramos um cenário completamente diferente. Vinhos produzidos em clima tropical, com mais de uma safra por ano, coisa inédita, totalmente fugindo da lógica tradicional do vinho, e ainda assim com qualidade, controle, técnica, mostrando que o país não apenas acompanha, mas também propõe novos caminhos. Ao mesmo tempo, regiões como São Joaquim e Santa Catarina trazem vinhos de altitude mais estruturados, com maior complexidade, especialmente nos tintos, o que amplia ainda mais esse repertório e reforça uma característica importante do vinho brasileiro, que hoje é a diversidade. Quando nós falamos de vinho brasileiro nesse momento, nós não estamos falando de um estilo único, estamos falando de um conjunto de possibilidades que convivem e evoluem ao mesmo tempo. E isso é potência. Porque enquanto muitos países têm uma tradição muito definida, o que é extremamente valioso, nós ainda temos espaço para experimentar, ajustar, testar limites e aos pouquinhos consolidar uma identidade própria. Estamos no caminho certo. E no vinho, identidade não se cria no discurso, se constrói na experiência, na taça, no que fica depois do gole. Sabe aquela história? Então, o Brasil já constrói essa reputação ainda de forma gradual, com menos volume do que os grandes produtores mundiais, mas com uma qualidade que chama a atenção, que surpreende e que começa a ser reconhecida. Então, enquanto você estiver com a taça na mão, talvez valha a pena fazer esse exercício simples de percepção, de escolha consciente, de olhar para um rótulo brasileiro não como uma alternativa, mas como uma decisão, porque hoje nós temos vinho brasileiro que sustenta essa escolha com muita tranquilidade. Esse foi Com a Taça na Mão de hoje. Na próxima semana, um sommelier vai explicar para vocês como harmonizar melhor o vinho com o alimento. Esse programa já está no nosso podcast, assim como todos os outros. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir aqui na Web Rádio Coisas da Dina, Com a Taça na Mão. Se não conseguiu ouvir o programa, está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.